Olá, estamos juntos pelo nosso canal. Canal esse que sempre tem o propósito de abençoar sua vida através dessas mensagens. E eu quero compartilhar com você, através desta mensagem, lendo a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos 7 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa Jesus é filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos deste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Olhando para esse texto da Bíblia, que tanto fala do amor, eu quero pensar com o tema como viver em comunhão, amando uns aos outros. Como viver em comunhão, amando uns aos outros. Se você observar nesse texto, a palavra amor e as suas derivações aparece 29 vezes. Então nós vamos estar conversando um pouco sobre essa questão do amor. Mas antes eu quero contar um relato que ocorreu comigo. No dia 7 de março, quase meia-noite, eu comecei a sentir mal em casa, com muitos tremores no corpo, muita dor de cabeça, não controlava a tremedeira no meu corpo e o corpo pegando fogo, muito quente. Minha esposa e eu fomos até a emergência 24 horas. Chegando lá, a minha pressão estava mais de 22, minha temperatura mais de 40 graus. E ali foi feito alguns exames e foi constatado através desses exames que eu estava com dengue. Então, imediatamente fui colocado no soro, na medicação, e isso aconteceu até pela manhã. Ao amanhecer o dia, a médica repetiu os exames e constatou plaquetas muito baixas e que eu estava com dengue e que eu haveria de ser internado na Santa Casa da cidade. E isso aconteceu. E eu fiquei mais de uma semana internado na Santa Casa. Esse, inclusive, o motivo de não termos postado mensagem no domingo passado. E ali fiquei, tomando medicação,
tomando vitaminas, tomando soro, fazendo novos exames e as plaquetas não subiam. Até que chegou um momento que as coisas foram estabilizando, foi normalizando a pressão, a temperatura, tudo foi normalizando. E eu tive alta. E estou em casa novamente, graças a Deus, e ali acompanhando com o tratamento. Por que estou falando tudo isso? Porque estou compartilhando esta situação ocorrida comigo. Porque em todo momento que eu estive ali naquela Santa Casa internado, eu pude sentir o amor de Deus sobre a minha vida, constantemente. Eu pude sentir o carinho das pessoas em inúmeras ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, e sempre ali pessoas do Brasil inteiro falando que estava orando por mim, que Deus estava comigo, sempre me consolando, sempre me confortando. Então eu vi nessa situação que Deus me permitiu estar ali naquele hospital, mas eu pude sentir esse amor que eu acabei de ler na Bíblia. Eu senti esse amor de Deus, mas também manifestado pelas pessoas, em forma de mensagem, de ligações. Mas para que esse amor das pessoas, esse carinho fosse possível na minha vida, eu precisei antes plantar esse amor. Eu precisei plantar. Como diz a Bíblia, não vos enganei, Deus não se deixa enganar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também lhe colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruínas. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 a 8. Ou seja, enquanto eu estava ali doente, internado, eu recebi manifestações de amor, de carinho, orações das pessoas, porque eu plantei esse amor. Então é sobre isso que eu quero falar. Nós precisamos plantar o amor. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros, como diz o texto que eu li de 1 João 4. Eu preciso plantar esse amor para eu ter comunhão. Mas o que é comunhão? Comunhão é a ação ou feito de comungar, um ato de realizar, desenvolver alguma coisa em conjunto, é uma harmonia, é um modo de sentir, pensar, agir. Comunhão é uma palavra que vem da Bíblia e que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. A palavra comunhão, ela tem como significado socializar, viver em comum uns com os outros. Comunhão é orar, comunhão é servir, é ajudar em união, é crescer juntos, é rir junto, é chorar junto, é sofrer junto, é ter alegria junto. Isso é comunhão. Portanto, precisamos ter comunhão uns com os outros. Assim nós vamos manifestar o amor de Deus. Jesus vai dizer o seguinte: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 23. Ou seja, a comunhão, ela é recíproca. Eu amo você, eu tenho comunhão com você, eu vivo alegria, tristeza com você e você comigo. Então, isso é viver em comunhão uns com os outros. E nós vamos pensar em alguns tipos de comunhão. A comunhão uns com os outros, primeiramente, que diz assim: se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7.
comunhão uns com os outros. A graça, o amor de Deus, juntamente com o Espírito Santo, são produtores da comunhão uns com os outros. João nos ensina isso. Jesus, ao longo do seu ministério, ele sempre pregou amor uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, de 34 a 35. Ou seja, se Jesus deixou registrado esse exemplo de amor, e se eu quero viver uma comunhão, amando uns aos outros, como o texto que lemos, eu preciso colocar em prática esse ensino de Jesus. Muitas coisas acontecem por esse mundo afora, como a gente vê pela televisão, porque está faltando amor no coração das pessoas. A gente vê isso diariamente na rua, no trânsito, no transporte público, às vezes numa raladazinha de carro, a pessoa já desce, já agride o outro, já mata o outro. É porque está faltando amor uns aos outros. Às vezes você presencia numa condução uma pessoa idosa, doente, deficiente física, em pé dentro da condução e ninguém dá o lugar para ela. Isso é falta de amor uns com os outros. E não é isso que Jesus ensinou. Então, se você quer viver bem, se você quer ter uma vida de alegria, ame uns aos outros. Ame seu próximo, porque Jesus vai dizer o seguinte: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e o partir do pão e as orações. A comunhão uns com os outros é fruto de dedicação. Eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso ter esse desejo, essa vontade de amar uns aos outros. Amar uns aos outros é o principal elemento de uma comunhão. Aquele texto que nós lemos, ele vai dizer: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a Bíblia, ela nos leva a entender, a participar, a viver desse amor. Mas uma segunda forma de termos comunhão é a comunhão com Deus. Primeiro nós temos comunhão uns com os outros. E agora eu quero falar sobre comunhão com Deus. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. A comunhão com Deus é uma consequência daquilo que aprendemos sobre Ele. E como que eu aprendo de Deus? Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu me envolvo no trabalho de Deus, quando eu me envolvo participando de uma igreja, indo ali, tendo comunhão com as pessoas ali, uns com os outros, eu tenho comunhão com Deus. Então, para eu ter comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de intimidade com Ele. Eu preciso ter uma vida de oração. A comunhão com Deus é uma das prioridades para o ser humano, porque faz parte do plano dele, a convivência dele com as pessoas. Paulo ele vai dizer isso: mas evita questões tolas, genealogia, discórdias e debate acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Tito 3,9. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando santa as mãos, sem ódio nem discórdia. 1 Timóteo 2,8. Então, Deus, ele fica feliz quando temos comunhão com ele também. Então, a comunhão uns com os outros, mas também a comunhão com Deus.
Nós temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas com Deus nós temos que ter uma unidade. Com Deus nós precisamos ter uma comunhão. Precisamos ter essa comunhão com Deus. Se queremos viver melhor, se queremos viver felizes, temos que ter essa comunhão com Deus também. Ele se sente feliz ao saber que eu, além de amar uns aos outros, eu também tenho comunhão com Ele. E a minha comunhão com Ele é quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, porque quando eu oro eu estou falando com Ele. E quando eu leio a Bíblia, Ele está falando comigo. E é isso que Ele quer de mim. Precisamos ter comunhão uns com os outros na horizontal e com Deus na vertical. Isso vai formar o quê? Uma cruz. A cruz de Cristo. Então, quando eu tenho comunhão uns com os outros, na horizontal, aqui assim. E quando eu tenho comunhão com Deus, na vertical, eu e Deus. Isso forma a cruz de Cristo. Lembrando que a comunhão uns com os outros é o objetivo de Deus para todos nós. Lembrando também que os ensinamentos e a morte e a ressurreição de Cristo garante isso. Para que eu possa viver esse tipo de comunhão, é necessário que eu viva em comunhão primeiro com Deus para ter comunhão uns com os outros. Isso acontece quando eu vivo uma vida de intimidade com Ele, através da oração e através da Bíblia, como eu já mencionei. Lembrando que para ter comunhão com Deus e uns com os outros, nós temos que ter, primeiramente, essa experiência pessoal com Deus. Buscá-lo sempre. Buscá-lo sempre. Nós precisamos também obedecer a Deus em tudo e concentrar-se nas coisas que são ensinadas por Ele através da Bíblia. E precisamos ensinar a outros e viver também essa comunhão uns com os outros. Então, como ter comunhão amando-vos uns aos outros, como foi a minha pergunta inicial? Como eu posso viver em comunhão, amando uns aos outros? Este texto de 1 João 4, 7, 21, ele me mostra isso. Ele fala que eu tenho que amar uns aos outros porque Deus é amor. Ele vai dizer que se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ele vai dizer mais: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. E conhecemos o amor que Deus também tem por nós. O amor é aperfeiçoado em nós. O amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, está aí esta mensagem. E o meu desejo é que você possa colocar em prática na sua vida diária, que você possa amar as pessoas, amar o seu próximo. E quem era o seu próximo? Deus vai te mostrar. E que você possa amar a Deus também, que você possa ter essa comunhão com Ele e que as coisas possam mudar na sua vida através deste amor de Jesus em você. Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez, obrigado por estar conosco neste canal. Contamos com as suas orações para que possamos a cada domingo estarmos juntos aqui proclamando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.